Olá, gente, tudo bem? Bom, agora a gente vai para nossa resolução da primeira lista, beleza? Espero que vocês estejam em mãos aí com vocês a lista que vocês resolveram para conferir as respostas, beleza? Bom, primeiramente vamos com a letra com o número um, a questão número um. E ela nos fala basicamente o seguinte: ela nos dá dois conjuntos, beleza? Dá como esses dois conjuntos estão se relacionando, o A sendo caracterizado como conjunto de saída e o B como conjunto de chegada, beleza? Como a gente já sabe que é um domínio, um contradomínio, então o domínio seria o A e o contradomínio é o B. E ele dá a nossa lei de formação, ok? E pede pra gente dar pra ele a imagem, beleza? Bom, o que a gente vai fazer? Basicamente o que a gente estava fazendo na aula, beleza? Pegar esses elementos do conjunto A, inserir na fórmula e ver se tem como resposta o conjunto B. E isso, com essa relação, ele vai nos dar a nossa imagem. Então, isso que a gente vai fazer, beleza? Bom, pegando menos 1 e inserindo na fórmula. F de menos 1 é igual a menos 1 mais 4. E isso é igual a menos 1 mais 4 dá 3. F de 0 é igual a 0 mais 4 igual a 4. F de 1 é igual a 1 mais 4 e isso é igual a 5. E F de 2 é igual a 2 mais 4 e isso é igual a 6. Bom, a nossa imagem é esses resultados aqui, então a nossa imagem é igual a 3, 4, 5 e 6. E das alternativas que é igual é a nossa letra C, então a resposta da questão 1 é a letra C, beleza? Bom, continuando, a gente tem agora a questão 2. Ele quer que a gente determine os domínios, ok? Das alternativas aqui, beleza? Bom, nossa letra A, ele tem o f de x igual a 4 menos x ao quadrado. Ele quer que a gente determine o domínio dessa função, da função f. Bom, a gente sabe que a gente pode inserir aqui quaisquer valores no x. A gente pode inserir números negativos, números fracionários, números inteiros, qualquer números naturais também, reais, qualquer valores aqui, ok? E ele vai ter como resposta algum valor. Então não tem nenhuma restrição para a nossa função quadrática, que é uma função quadrática, para ela não existir. Então a resposta é que o domínio é os reais. Okay? A gente pode inserir quaisquer valores dos reais aqui nessa função. Na letra B é a mesma coisa. Aqui é uma função afim e a gente pode inserir quaisquer valores também nessa função aqui. Então também essa resposta é os reais. Ele não existe nenhuma restrição aqui que a gente não possa inserir valores. Beleza? Já na letra C, aqui existe uma restrição. A gente sabe que quando a gente divide alguma coisa, a gente não pode colocar aqui no denominador o zero, ok? Não pode ser zero aqui, a gente não pode dividir por zero, porque é uma indeterminação matemática isso. Então, a gente tem que, esse valor aqui, o x mais 7, precisa ser maior que zero, ou diferente de zero. Então, a nossa restrição é que o x mais 7 precisa ser diferente de zero. Resolvendo isso, a gente tem o seguinte: passa esse 7 para o outro lado. Então a gente fica 7 diferente de menos 7. Só passei para o outro lado, né? Quando passa do outro lado, muda o sinal. Então, o x precisa ser diferente de menos 7. Logo, a nossa resposta é o seguinte, que o nosso domínio da h de x precisa ser o seguinte: o x pertence aos reais, tal que o x é diferente de menos 7, ok?
Então, esse é o nosso domínio. Passando para o próximo, agora a gente tem a letra D, que nos fala o seguinte. J de x é igual a raiz de 3 menos x ao quadrado. Bom, a gente sabe que quando a raiz tem um índice par, como nesse exemplo, quase que aqui tem o 2, tá escondidinho ali, mas tem o 2, a gente sabe que isso que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero, ok? Então, essa é a restrição dessa questão aqui. Porém, quando é número ímpar aqui, não tem restrição, só lembrando isso. Então, como a gente tem aqui uma raiz de número de índice par, então a gente tem a restrição que 3 menos x ao quadrado precisa ser maior ou igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente tem o seguinte. Vamos passar esse 3 para o outro lado. Ele vai, como aqui está, somando, ok? Ele vai diminuir, então vai ficar menos x ao quadrado, mais ou menos menos 3. E a gente vai passar esse menos aqui para o outro lado agora. Lembra que esse menos x ao quadrado quer dizer que é o seguinte. Tem o menos 1 aqui multiplicando o x ao quadrado. Então, quando a gente passa um número negativo para o outro lado numa equação, na equação, a gente troca esse sinal aqui do meio, ok? Ele tá, o menos x ao quadrado é maior ou igual a menos 3. Quando a gente passar para o outro lado, vai ficar o seguinte. Vai ficar x ao quadrado, vai ser menor ou igual a 3, ok? Colocando esse quadrado para o outro lado, ele vai se transformar numa raiz. Então, vai ficar x menor ou igual a raiz de 3. E a gente sabe que a raiz de 3 é igual a x menor ou igual a 1,73, arredondando assim a raiz. Então, o x tem que ser menor ou igual a 1,73, beleza? Para essa função aqui, para a gente colocar o domínio da função, beleza? Então, o domínio da função j de x é igual ao seguinte. O x pertence aos reais, lembrando, tal que o x precisa ser menor ou igual a 1,73. Beleza? Bom, gente, continuando. Agora a gente tem a letra E, que nos fala que o k de x é igual a raiz de x menos 2x dividido por 3x mais 2. Bom, a nossa primeira... A gente vai analisar agora o numerador. E nossa primeira restrição, como a gente viu em alternativas passadas, a nossa primeira restrição vai ser que o que está dentro da raiz, como aqui é índice par, ou índice 2, né, igual a 2, então o que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual a 0. Então, o x menos 2x precisa ser maior ou igual a 0. Bom, para a gente resolver isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Perceba que aqui tem x e aqui tem x. Em todos os elementos aqui dessa equação tem o x, está acompanhando o x. Então a gente vai colocar em evidência esse x. Colocando em evidência, vamos ficar x vezes 1 menos o 2. Distribuindo aqui, a gente vai voltar. Perceba aqui, x vezes 1 vai ficar x. E x menos 2 vai ficar menos 2x, ok? E isso tudo é maior ou igual a 0. Resolvendo o que está dentro do parênteses, vai ficar o seguinte. Vai ficar x vezes menos 1, maior ou igual a 0. Perceba aqui, a gente pode colocar esse menos 1 para o outro lado, ok? Então, colocando para o outro lado, a gente vai ter que mudar, como está negativo e está multiplicando, a gente vai ter que mudar esse sinal aqui. De maior ou igual vai ficar menor ou igual, ok? Então, mudando, vai ficar menor x menor ou igual a 0, por causa que como é negativo, não tem como multiplicar por... Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, fica 0. Então, a nossa primeira restrição é que o x precisa ser menor ou igual a 0, ok? Para essa parte aqui de cima existir. E a segunda restrição seria no denominador, ok? Que ele tem que ser, no denominador, o 3x mais 2 precisa ser diferente de 0, ok? Passando esse mais 2 para o outro lado, a gente vai ficar com 3x diferente de menos 2.
E passando esse 3 que está multiplicando aqui, vai passar dividindo para o outro lado, vai ficar o seguinte: x é diferente de menos 2 terços. Então, para essa função aqui existir, a gente precisa aqui, o x precisa ser menor ou igual a zero e o x precisa ser diferente de menos 2 terços. Colocando de uma maneira mais bonita, né, a resposta, o domínio de K precisa ser igual a x pertence aos reais. Lembra que a gente está só, quando a gente fala de função é só com os conjuntos reais, ok? O x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero, menor ou igual a zero e x é diferente de menos 2 terços. Ok? Beleza? Vamos passar para o próximo então. Seguindo, a gente tem que aqui a letra F, onde tem, ele nos diz que ele quer saber agora o domínio dessa fração aqui, da raiz de 8 menos 3x dividido por 6. Note que aqui em cima, como a gente tem a raiz no índice par, então a nossa restrição aqui é que o 8 menos 3x, ou seja, o que está dentro da raiz, precisa ser maior ou igual a zero. Resolvendo isso aqui, a gente tem o seguinte: menos 3x é maior ou igual a menos 8. Passei para o outro lado o 8 aqui. Ele se torna o menos 8, que está somando aqui em cima. E agora a gente vai passar esse menos 3 para o outro lado. Como aqui é negativo, ok? A gente vai ter que mudar o maior ou igual aqui. Vai ficar menor ou igual, como a gente mudou na vez passada. Então vai ficar x menor ou igual a menos 8 dividido por menos 3. Como está aqui os dois negativos, menos com menos dá mais. Então vai ficar x menor ou igual a 8 terços. Logo, o nosso domínio de M é igual a x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 8 terços. Beleza? Bom, seguindo, ok? Agora a gente tem o seguinte: a nossa letra G, ele quer saber o domínio de tudo isso aqui. Perceba que, antes disso, antes de começar, a raiz está em toda a nossa equação aqui. Perceba que aqui a gente tem o índice 9. O 9 é ímpar. Logo, a gente não tem restrição com essa raiz aqui. Então, a gente não precisa que isso daqui dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero, como a gente tem aqui em cima. Ok? Então, a gente já sabe que não tem restrição. Então, vamos analisar dentro da raiz. Primeiro, vamos analisar aqui o numerador. O numerador tem alguma raiz? Não tem. Essa raiz seria a única, ok? Só que como ela é índice ímpar, então não tem restrição. Ela não está no denominador, logo não precisa ter restrição nenhuma. E ela é uma função quadrática, também não tem restrição. Agora, então no numerador não tem nada, na raiz também não tem nada. Só no denominador que tem uma restrição, que seria que o 4x mais 1 precisa ser diferente de zero. Então, 4x mais 1 precisa ser diferente de zero. Resolvendo isso aqui, temos o seguinte: que o 4x precisa ser diferente de menos 1 e o x precisa ser diferente de menos 1 quarto. Ok? Estabelecendo o domínio, deixar mais bonita a resposta, temos que o domínio de n é igual a x pertencente aos reais, tal que o x precisa ser diferente de menos 1 quarto. Beleza? Seguindo, agora a gente tem a nossa questão 3. Ele quer basicamente o seguinte: quer que a gente determine qual que é o domínio, quanto é o domínio e a imagem desse diagrama. Ok? Então na letra A gente tem aqui o A e o B, o conjunto A e B, e o B, os elementos do B estão relacionando com o conjunto A. Perceba que aqui a gente está acostumado que o A vai para B, porém aqui é o contrário. O B está indo para o A. Então, o B está indo para o A aqui. É essa a relação que os dois conjuntos têm. Então, o nosso domínio, como o B está indo para o A, então o nosso domínio será o conjunto B. Então, o domínio de F é igual a 2, 3, 4 e 5. Beleza? O contradomínio, como ele está
como o conjunto A está recebendo ele, será o conjunto A. Então, vai ficar 0, menos 1, 1 e 2. E por último, a imagem será a relação entre os dois. Então, nossa imagem de f é igual a o 0, o menos 1, o 1 e o 2. Beleza? Então, é essa a análise que a gente fez aqui do diagrama. É bem facinho essa questão 3 aqui, pessoal. Então, seguindo, aqui já é o contrário do que lá de lá. Aí, de lá estava indo o B para o A. Aqui estava sendo que o A está indo para o B. Então, como o A está indo para o B, o domínio de F é igual ao conjunto A. O conjunto o A tem os elementos 0, 2, 4 e 6. Como o B está recebendo, então ele se caracteriza como conjunto de chegada. Logo, o contradomínio de F é igual a 1, 3, 5, 7 e o 9, ok? E a imagem é a relação entre os dois conjuntos. Então a imagem de F é igual a 1, 3, 5, 7 e o 9. Nos dois casos, se você perceber, o contradomínio é igual à imagem. Então essa relação entre os dois são caracterizadas também com funções injetoras. Bom, seguindo, agora na questão 4, ele quer que a gente faça o teste da reta vertical, beleza? Ele nos dá, primeiramente, gráficos aqui, e ele quer que a gente faça o teste da reta vertical e veja se esses gráficos aqui são funções ou não, ok? Então, a gente vai apenas traçar retas paralelas verticais aqui nesses gráficos e caso em uma reta tenha dois pontos se encostando, ele se caracteriza como uma não função, e caso ao longo do gráfico tenha retas que tenha só um ponto que o gráfico tangencia, então elas são funções, ok? Então vamos lá. Na letra A, passando aqui pela função, a gente percebe que não vai ter nenhum gráfico, nenhum ponto aqui, nenhuma reta que o gráfico vai tangenciar duas vezes. Então, isso aqui é a função, ok? Também é bem fácil a questão. Já na letra B, a gente tem o seguinte: tem uma reta e um outro gráfico aqui, uma outra curva. Perceba aqui, agora a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar retas paralelas aqui verticais. Perceba aqui, em todos os pontos ele não tem nenhum, ao longo do gráfico não tem, o gráfico não tangencia nenhuma reta vertical duas vezes, nem aqui mesmo. Aqui poderia até surgir uma dúvida aqui no eixo Y, porque por que ele não tangencia aqui a reta vertical em duas vezes? Por quê? Porque aqui a gente tem uma bolinha fechada, então o gráfico aqui é fechado, ele começa daqui e vai para lá. Aqui não, aqui essa reta aqui não começa no menos 1, ele começa depois do menos 1. Essa reta aqui, ele não, a reta não, esse 1 aqui não faz parte da reta, ok? Por isso que tem a bolinha aberta. Quando tem a bolinha aberta, quer dizer que não faz parte, ok? A partir daquele número, vamos supor, maior ou menor aquele número, vai fazer parte o gráfico, ok? Então, por isso que aqui não tangencia duas vezes, apenas uma, beleza? Na letra C é a mesma coisa. Perceba que ao longo do gráfico a gente pode fazer vários retas paralelas e também não vai tangenciar. Por quê? Porque é o seguinte, aqui ao longo do gráfico a gente não tangencia, aqui também é bolinha aberta e aqui é fechada, e aqui também é bolinha aberta e fechada. Então, 2 faz parte aqui desse gráfico, não o menos 1. E aqui é a mesma coisa, ok? O 1
aqui, só nessa reta aqui que o 1 faz parte. O 0 não, aqui em cima não, beleza? Ok? Espero que você tenha entendido tudo. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.